Em 2019, esse game, desenvolvido praticamente por uma só pessoa, tornou-se um verdadeiro sucesso, conquistando diversos prêmios e entrando no ranking dos jogos indie mais vendidos daquele ano. E agora, muito tempo após seu lançamento, olhando em retrospecto, dá para entender por que a Shot Hike tornou-se o sucesso que foi. Mas esse vídeo não teria nada de especial se eu só te contasse a história do que aconteceu, não é mesmo? Isso é o que já tem bastante por aí no YouTube. Por isso que tô aprofundar um cadinho mais e entender o porquê de algumas escolhas da produção terem funcionado tão bem nessa história de uma simpática pinguinzinha em busca de sinal de celular no topo de uma montanha. E já vou adiantar que quase tudo tem a ver com a diferença entre técnica e tecnologia e com simplicidade. Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Kelson Douglas, sou pesquisador de cultura digital e editor aqui do Minas Arcade, um canal que fala sobre indie games produzidos em lugares não tão óbvios do planeta e também sobre alguns casos de fora da nossa região que podem servir de exemplo pra gente. Aproveite essa pausa para assinar o canal e não perder nenhum outro vídeo. Voltando, se existe uma coisa complicada para quem cobre o cenário indie, é saber quanto um determinado lançamento conseguiu faturar. Porém, existem alguns métodos que podem apontar números bem próximos da realidade. O mais usado no mundo dos games é o do Boxlater, que eu vou deixar o link aqui no post do vídeo para quem quiser utilizar depois. Aplicando esse método, estima-se que a Shot Hike tenha faturado entre 10 e 15 milhões de dólares só com a Steam. Ou seja, sem contar as vendas para PlayStation, Nintendo Switch, Xbox e outros aparelhos. Agora, quer saber o que é mais impressionante ainda? O fato desse jogo ter sido feito em apenas 3 meses. E se o nome disso não for eficiência, eu não sei mais o que pode ser. Mas vamos entender melhor como esse hit chegou até aqui. Antes de começar a trabalhar nos códigos de A Shot Hike, o canadense Adam Robson Yu teve muita experiência mesmo na criação de games. E tudo pelo caminho mais clássico de todos, criando joguinhos por hobby. Em seu Tumblr, Adam comenta que desde criança ele queria produzir games. Quando teve a oportunidade, ele começou a usar o RPG Maker para fazer alguns jogos de aventura, migrando para o Game Maker durante o ensino médio. Essa vontade continuou até o tempo em que ele cursou a faculdade de Ciência da Computação. A propósito, todos esses primeiros jogos de Adam podem ser acessados, a maioria gratuitamente, em sua página do itch.io. Aqui eu já aproveito para deixar uma das grandes dicas para quem quer começar no mundo dos games. Crie jogos por diversão e coloque de graça para as pessoas jogarem. Se Adam tivesse esperado primeiro ter uma grana em mãos ou uma grande ideia de jogo na cabeça para começar, provavelmente ele não seria milionário numa hora dessas e nós não teríamos a Shot Hike. Pessoas com histórico na produção de games costumam encarar esse hobby como sendo a mesma coisa que aprender a fazer uma boa comida ou tocar um instrumento. Você começa a praticar porque tá afim, e não porque fechou um contrato. O pesquisador Brennan Keogh comprovou isso em sua pesquisa do livro The Video Game Industry Does Not Exist. Bem, o que interessa para esse vídeo é que a Shot Hike vai tomando forma depois que Adam se forma, larga seu emprego e resolve se dedicar ao sonho de sua vida, viver da produção de games. E ele parte por esse caminho profissionalmente, planejando um RPG no estilo Paper Mario. O problema é que esse projeto entrou num fluxo de excesso de escopo, ficando grande demais e levando o desenvolvedor a ter uma espécie de burnout. E aí, nada melhor para desestressar do que observar a natureza. Nessa pausa do projeto, Adam saiu com alguns amigos para uma road trip através de alguns parques nacionais canadenses. Dessa experiência surgiu a ideia de criar um game que simulasse caminhadas ao ar livre, montanhismo e outras coisas do tipo que o Bear Grylls adora. Também nesse momento, Adam estava em um programa de aceleração para desenvolvedores de jogos. Inclusive, durante uma Game Jam desse programa, ele produziu The Secret of Danking Mountain, um título que trazia parte dessa paixão pelo contato com a natureza, aventuras outdoor e um pouco do que veríamos no seu grande sucesso, como a ideia de alcançar o topo de uma montanha, planar e gastar estamina durante as escaladas. Foi no final de 2018 que Adam resolveu que a Shot Hike seria seu primeiro projeto. E aqui entra o pulo gato financeiro que permitiu essa liberdade criativa. Ele foi convidado para participar do programa Humble Original. A plataforma deu um adiantamento em dinheiro para que ele terminasse o game em apenas 3 meses, com o compromisso de lançá-lo primeiro para os assinantes do Humble Monthly.
Então ele não poderia ficar agarrado novamente. Era para aquilo sair do papel rapidinho dessa vez. Depois de jogar Frog Detective e Minit, jogos indie bem curtinhos, o desenvolvedor percebeu que o seu game também deveria ser menorzinho, direto ao ponto e bem refinado. E Ada não passa frio, pois está sempre coberto de razão. Nas palavras dele mesmo, games menores têm como vantagem correr menos riscos, serem mais alcançáveis e contar com ciclos menores até o lançamento. Só que para um game ser simples e bom é preciso que o desenvolvedor tenha domínio da técnica. E técnica é algo diferente de tecnologia. E isso parece óbvio, mas não é tanto assim. Para explicar melhor, eu vou trazer para o papo o francês Gilbert Simondon. Simondon fazia uma distinção entre técnica e tecnologia. Ele dizia que a tecnologia é o objeto pronto, uma espécie de caixa preta que a gente usa sem entender o que tem ali dentro. Quando, por exemplo, um desenvolvedor decide que o seu jogo precisa ser realista, ele muitas vezes se torna escravo da tecnologia. A pessoa entra numa corrida por gráficos de ponta ou captura de movimento e texturas 4K, que são processos tão complexos que o dev perde boa parte do controle sobre eles. Ele vira um operador de ferramentas alheias, com altas demandas de processamento, e isso tende a explodir o escopo do projeto, principalmente de alguém que trabalha sozinho ou com pequenas equipes. O realismo nesse caso se transforma em uma armadilha que pede por mais tempo resolvendo bugs ou consumo de processamento do que criando diversão. Mas Adam seguiu o caminho da técnica. Para Simondon, a técnica é o gesto humano consciente, é o saber fazer que abre e entende a caixa preta da tecnologia. E aí, em vez de se esconder atrás de uma tecnologia pesada que ele não controlaria totalmente, Adam usou a técnica para simplificar as coisas. Ao escolher a estética que ele chama de pixels crocantes, o sujeito não estava apenas sendo vintage. Ele criou um sistema onde o hardware trabalha a favor da ideia, e não o contrário. Ao reduzir a resolução, Adam eliminou milhares de microdecisões que travam projetos grandes, além de dar um ar mais artesanal ao game, o que super combina com os games indies. E ainda tem um hack psicológico por aqui. Ele não precisava usar modelos em 3D perfeitos porque a sua técnica envolvia algo maior, a capacidade do cérebro humano de completar os detalhes que os pixels escondem. Isso acontece por causa da teoria da Gestalt, que explica como, ao sermos expostos a um conjunto de elementos complexos ou ambíguos, nossa mente organizará tudo na forma mais simples e estável possível. Isso é um mecanismo de economia de energia cognitiva. O cérebro prefere interpretações que exijam menos esforço para serem processadas. Um bom exemplo disso são aquelas primeiras versões do Super Mario, que mesmo com pouquíssimos pixels, fazia com que a gente conseguisse olhar para a tela e enxergar um encanador baixinho e bigodudo junto com todo um universo de personagens. E essa escolha de Adam por um visual mais limitado também tem a ver com sua autocrítica. O cara sabia que era bom de programação, mas que não mandava bem no design. Logo, adotar um visual simples não só reduziria o escopo do projeto e o tempo de desenvolvimento, como também resolveria um problema do canadense no campo das artes visuais. Mas agora você pode estar pensando, beleza, Kelsey, entendi essa parada aí da filosofia da técnica, Gestalt e tal, mas não vai me dizer que fazer jogo em pixel art é o que é segredo aqui, né? Olha, digo que não é só isso. O algoritmo da Steam e o tempo total de gameplay também ajudam a explicar a receita de sucesso de A Short Hike. Existe um mito no desenvolvimento de games de que para o jogador sentir que o dinheiro dele compensou a compra, o jogo precisa ter 40, 50, 100 horas de duração. Mas na realidade, principalmente do mercado independente, o excesso pode ser o seu maior inimigo. Ainda mais se as pessoas demorarem para finalizar aquele título ou nem chegar aos créditos. A Steam como plataforma adora quando o usuário chega até o final de um jogo. Fontes de análise de dados como o Game Discover Go e o Video Game Insights apontam que um dos sinais de qualidade mais fortes para a Valve é a taxa de conclusão. Funciona assim: quando uma porcentagem alta de jogadores termina o seu game e desbloqueia a conquista final, o algoritmo entende que aquele produto é altamente satisfatório. Aquele tanto de badge que você desbloqueia, sendo uma, normalmente, a do final do jogo, não existe à toa. Para a Steam, o jogo que as pessoas terminam é um jogo com baixo risco de reembolso. Se o jogador viu os créditos finais, a chance dele pedir o dinheiro de volta é quase nula, e a chance dele deixar uma review positiva é
altíssima. A Short Hike dura cerca de 2 horas, o tempo exato de uma sessão de jogo em uma noite de semana. É o tempo necessário para você começar, se apaixonar pelo game, terminar e ainda ter aquele pico de dopamina suficiente para escrever uma avaliação extremamente positiva antes de ir dormir. Esse ciclo gera o que os especialistas chamam de Review Velocity, ou velocidade de avaliação. Enquanto o interminável Assassin's Creed leva semanas para que os jogadores assalariados terminem e comecem a postar críticas, um jogo curto e refinado como esse recebe milhares de notas altíssimas em poucos dias após o lançamento. A Steam olha para esse movimento, entende que o jogo é uma tendência e passa a trabalhar a favor do desenvolvedor, jogando o game no topo da fila de descobrimento de milhões de outros usuários. Além disso, os jogos curtos têm uma vantagem matemática na seção mais como este. Como muita gente termina a Short Hike e logo em seguida pula para o próximo indie curto, o algoritmo cria conexões de similaridade muito mais rápidas e precisas. A simplicidade de A Short Hike também é refletida em outro ingrediente da receita de sucesso do game, a barreira de entrada. Quem usa só máquina potente pode achar que todo mundo joga em computadores de última geração. Mas o censo oficial da Steam conta uma história diferente. 20% dos usuários da plataforma utilizam notebooks convencionais e quase metade tem processadores bons ou médios. Nem todo mundo coloca um i7 na máquina. E isso falando do relatório mundial. Se focarmos no Brasil, América Latina e outros países emergentes, fica tudo ainda mais complicado. Portanto, quando um desenvolvedor taca os gráficos lá no alto, ele está na prática batendo a porta na cara de quase 40% do mercado, que, vale dizer, tem sido ultra impactado pelo aumento dos preços das peças de informática graças ao boom dos data centers. Ao abraçar um projeto low poly, Adam tornou-se um mestre da inclusividade técnica. Ele tirou da frente esse pedágio do hardware. A Short Hike é um jogo onipresente. Ele consegue rodar até numa batata. Isso é um diferencial gigantesco em mercados do BRICS, onde uma placa de vídeo nova custa mais caro que um chevetão. Que aquário móvel é o chevetão. O carro perfeito para quem tá com a vida tranquila e precisa de um pouco mais de adrenalina. Logo, se o seu jogo roda num laptop simples que um estudante usa para a faculdade, o seu público em potencial deixa de ser o gamer nível pro e passa a ser literalmente qualquer pessoa com um computador. Essa leveza deu a Short Hike uma sobrevida imensa com a chegada dos portáteis como o Steam Deck e o Nintendo Switch. Ele não briga com o hardware, ele flui. O game carrega instantaneamente e não derrete a sua bateria em 40 minutos. Eu falei bastante aqui sobre economia, né? Só que economia de processos, de recursos, mas também tem a economia de grana mesmo, que é outro ponto a favor de A Short Hike. Quando a gente cruza os dados, a conta fecha de um jeito que pouca gente no desenvolvimento de jogos percebe. No Brasil, o comportamento do usuário médio na Steam é muito claro. A gente vive na faixa do precinho. Embora que títulos grandes tentem empurrar valores em torno de 200 ou 300 reais, a massa real de jogadores, aquela que sustenta mesmo a plataforma, divide uma graninha entre vários jogos. No final, cada um sai mais barato do que um café com pão de queijo num aeroporto. Ao focar na técnica para reduzir o custo de produção para quase zero e o tempo para apenas 3 meses, Adam criou o produto de entrada perfeito. Ele não precisa que você planeje o orçamento do mês para comprar a jornada da Claire. Ele só precisa que você tenha o troco do lanche. Fora que existe ainda uma camada extra aqui que é puramente emocional. A Short Hike é um dos maiores expoentes do gênero cozy game. E o que define um jogo desse tipo não é só a paleta de cores pastéis ou a trilha sonora relaxante, é também a ausência de pressão. O estilo é sobre conforto, e nada é menos confortável do que um jogo que exige que você gaste 1/5 do salário para rodar. Assim, a maioria dos cozy games são mais pro lado do Stardew Valley e menos do Animal Crossing. Ao cobrar um valor baixo por uma experiência curta e leve, Adam estendeu o conceito de cozy para além da tela. O preço baixo remove a ansiedade da compra. E o requisito de hardware baixo remove a frustração técnica. É uma harmonia total entre o que o jogo é e como ele é vendido. Ele é um abraço no jogador que está cansado de sistemas complexos, de gráficos pesados e dos preços abusivos.
Com isso, enquanto grandes projetos precisam vender 5 milhões de cópias a preços exorbitantes só para não irem à falência, a Adam já estava lucrando no primeiro dia. No entanto, eu sei que nada disso teria funcionado se o jogo não fosse realmente bem projetado, se ele não funcionasse para o jogador. E ele funciona muito bem, e tem motivo para isso. O level design do Adam é uma aula de como criar um mundo aberto que não te deixa perdido. A montanha foi projetada como um cone, então não importa para que lado você caminhe, sempre estará, de alguma forma, circulando e subindo. Outro ponto interessante é que o level design praticamente não apresenta barreiras para que você não consiga subir aquela montanha, mas elas existem. Quem está no comando da pinguinzinha precisa de penas douradas para escalar, e para conquistá-las você precisa andar pelo mapa. Esse detalhe faz com que o jogador sinta que a progressão do jogo é orgânica, não forçada. Diferente de grandes jogos que usam setas brilhantes e minimapas poluídos, Adam usa marcos visuais. Ao longo do caminho, ele espalhou itens e personagens de forma orgânica. Você encontra uma pá e aprende a cavar, encontra uma concha e começa uma missão secundária. Tudo parece que foi por acidente, mas é um design meticuloso com pistas que te levam para cima. Ainda no design, olha só que massa. Nessa parte de A Short Hike, onde era preciso encontrar uma pá, Adam espalhou 5 dessas pelo cenário, para garantir que o jogador encontrasse pelo menos um. Mas assim que você acha a primeira, as outras desaparecem. É um game design invisível que mantém a sensação de descoberta. E tudo isso ainda é recheado de excelentes diálogos. Adam optou por uma escrita extremamente moderna. Os personagens não falam como heróis de fantasia, eles falam como eu e você. Eles são irônicos, tímidos e às vezes um pouco bobos. As janelas de texto não são blocos estáticos. Elas funcionam como se fosse uma conversa do WhatsApp, e com aquele ritmo de escrita e leitura. Cada interação é curta, direta e te faz dar aquele sorrisinho que é só um arzinho saindo no nariz, sabe? Aqui, Adam criou um sistema onde as letras vibram ou mudam de tamanho de acordo com a entonação da voz, dando uma personalidade incrível para personagens que, visualmente, são apenas um amontoado de pixels. É essa mistura de um mapa que te abraça com diálogos que te fazem sentir de boa que torna a subida ao topo da montanha tão prazerosa. Vou contar uma coisa pra você. Não sei se deu pra perceber, mas A Short Hike é um dos meus games favoritos. E saber como ele foi produzido, honestamente, me faz gostar ainda mais do jogo. Tudo ali é muito simples, mas sei lá, talvez por causa disso, demanda que a ligação com o nosso lado humano, seja na interpretação do design ou na conexão com a forma com que os personagens conversam, se torne ainda maior. Não tem nenhum excesso em A Short Hike. É tudo exatamente como um passeio num lugar diferente, mas ao mesmo tempo bem próximo do que conhecemos. E essa simplicidade dele, no final das contas, exige um domínio gigante da técnica. Algo que fica visível em cada detalhe, mas sem precisar gritar, para que a gente veja. E eu acho que isso combina com um desenvolvedor que não queria ficar se estressando com aquilo que ele mais adorava, que era fazer joguinhos. Caso queira saber mais sobre a parte técnica de A Short Hike, vou deixar aqui na descrição uma apresentação do Adam, onde ele fala a respeito do desenvolvimento do game com a Unity. E se você chegou até aqui, aproveite para deixar o like e um comentário. Como pode reparar, esse vídeo não é feito por uma IA e ajuda bastante para quem é produtor e indie de conteúdo ganhar uma forcinha aqui no YouTube. Valeu demais por chegar até aqui e um grande abraço.